Olá, Deus ilumine sua vida, sua história, sua família, o seu coração. Hoje, sábado, Mistérios Gozosos. Que bom ter você aqui no canal para rezarmos juntos. Todos os dias, às 6 horas, a gente reza o terço junto aqui. Então, eu convido você depois a copiar o link desse vídeo, desse texto, enviar para os seus grupos de WhatsApp para que mais pessoas rezem conosco. Escreva aqui nos comentários também suas intenções, seus pedidos de oração. Rezemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Contemplaremos hoje os mistérios gozosos. O primeiro mistério gozoso, contemplamos a visita do arcanjo São Gabriel à Virgem Maria, a Anunciação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Segundo mistério gozoso, contemplamos a visita da Virgem Maria à sua prima Santa Isabel. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Terceiro mistério gozoso, contemplamos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo em Belém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia.
No quarto mistério gozoso, contemplamos a apresentação de Jesus no templo e a purificação da Virgem Maria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. No quinto mistério gozoso contemplamos a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Consagramos nossa vida a Nossa Senhora, nossa família, nosso coração, nossas intenções, rezando juntos a Salve Rainha. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. Para mais vos agradecer, vos saudamos com uma Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados, filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do teu ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejais dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, que desça sobre vós, sobre a água que vós apresentais para que se torne um sacramental, sobre vossa família, vosso coração, tirando toda a inquietude, todo medo, trazendo paz à mente, acalmando a ansiedade, que desça e permaneça para sempre sobre a tua casa, a tua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Todas as tardes, 18 horas, 6 da tarde, temos o texto do dia aqui. Vem rezar comigo, compartilha também com mais pessoas essa notícia e manda o link desse vídeo para seus grupos de WhatsApp para que mais pessoas recebam essa oração e rezem conosco o texto. Deus ilumine você. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor.
Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir o Santo Evangelho com alegria nessa solenidade de todos os santos. Pode ser mais forte, é a palavra de Deus que nos liberta. E cantando o refrão do Salmo, vamos nos sentar e preparar o nosso coração para receber a reflexão de hoje. É assim a geração. Cante isso, cante com alegria. Daqueles que procuram o Senhor. Daqueles que procuram o Senhor. Daqueles que procuram o Senhor. Deus de Israel. Uma vez mais, é assim a geração. Solta a voz, canta isso. É assim a geração daqueles que procuram o Senhor, daqueles que procuram o Senhor, Deus de Israel. Senhor, eu te peço, já no início dessa celebração, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, abrindo a nossa alma para receber Tua palavra. Liberta-nos da indisposição, do cansaço, da tristeza, de tudo que nos irrita e nos agita. Que isso caia por terra em Teu nome, Jesus, e que aqui nós estejamos inteiros, aqui em casa, para receber Tua palavra. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, você que nos acompanha por todo o sistema Canção Nova de Comunicação, como o padre já disse no início, nós estamos hoje celebrando a grande solenidade de Todos os Santos, dia 1º de novembro, graças a Deus nesse ano caiu no domingo, então nós já celebramos no domingo. Em outros anos, quando não cai no domingo, muitas vezes a gente move a solenidade para o domingo, a igreja move, não é? Para que a gente celebre com ênfase, com precisão, com propriedade essa celebração, esse marco da nossa fé, que é a comunhão dos santos, que é a realidade que todos os santos e santas de Deus estão no céu intercedendo por nós, aqueles que eu e você conhecemos e aqueles que nós não conhecemos, tantos santos anônimos. Disse o Papa Francisco na sua última encíclica, Gaudete et Exsultate, ele falava de tantos santos e santas que estão no céu que a gente nem sabe. Aquela Dona Maria, que foi fiel a Deus, lá na roça, lá naquela cidadezinha, cuidando dos seus filhos, se sacrificando por amor aos seus. Mas também existe a igreja triunfante, como eu disse, que está no céu, mas a igreja padecente, que se purifica no purgatório para atingir o céu. E nós que estamos aqui, em meio à peleja desse mundo, que somos a igreja
militante, que está militando, que está lutando, não é? Para alcançar o céu. Que realidade linda, meus irmãos e minhas irmãs, nós celebramos hoje. Como é bom a gente poder olhar para os santos. Nós não adoramos santos, nós só adoramos Jesus. Mas os santos são modelos para nós. Eu não estou falando do time dos santos não, tá? Eu estou vendo que tem santista rindo aí, falando isso mesmo, padre. Estou falando dos santos do céu, né? Como é bom ter santos que nos inspiram, gente. Eu sou muito devoto de São João Bosco, por exemplo. Não sei se você conhece a história de Dom Bosco. Se não conhece, te provoco. Vá assistir um filme, lê depois para você ver que linda. Sou muito devoto também de Santa Teresinha do Menino Jesus, de Santo Agostinho, de Santo Tomás de Aquino. Quantas histórias lindas. Um santo é um evangelho vivo. A vida dele nos aponta para o céu. Santo Agostinho mesmo. Santo Agostinho dizia no programa Sorrindo para a Vida nessa semana, ele tinha uma profissão que era muito comum no Império Romano. Ele era um orador, que era uma espécie de advogado com marqueteiro ao mesmo tempo. E ele recebia para fazer grandes discursos e convencer as pessoas acerca de alguma coisa ali, a comprar alguma coisa, a mudar alguma coisa, né? E Santo Agostinho, me perdoe Santo Agostinho lá no céu, um homem devasso antes de Cristo. Só vivia em bebedeira, em orgia, zona de prostituição. Ele mesmo escreveu isso no seu livro As Confissões. As Confissões não diretamente, né? Mas você consegue ver os relatos da vida dele. E Santo Agostinho, certa vez, lendo um livro de Cícero, o maior escritor latino, Cícero, um grande orador, no final de um dos seus livros, que hoje até se perdeu, tem só relatos desse livro de Cícero, que era um grande orador, escreveu a seguinte coisa: não importa a oratória, o que importa é conhecer a verdade. E aquilo ficou na cabeça de Santo Agostinho. Que Santo Agostinho valorizava a oratória, o saber falar, a eloquência dos conteúdos, dos conceitos, né? E ele ficou com aquilo na cabeça. Claro que Cícero estava falando da filosofia, que busca, tem como objeto a verdade. Mas Santo Agostinho ficou buscando a verdade. E quando ele esteve em Milão, onde o imperador da época morava, ele ouviu falar que tinha um bispo que era um orador maravilhoso, Santo Ambrósio de Milão. Falou: eu vou lá na missa só para ver se esse homem fala bem. Foi a isca que Deus usou para pescar Santo Agostinho. Ali, ouvindo Santo Ambrósio, ele viu que Santo Ambrósio não só falava bem, mas que Santo Ambrósio trazia uma verdade que era do céu para a vida dele. Falava de Cristo. E ali Santo Agostinho se converteu, abandonou pouco a pouco, com luta, com oração, aquela vida devassa, aquela vida velha, se tornou bispo, se tornou doutor da igreja. Até hoje, mesmo quem não é cristão, estuda os escritos de Santo Agostinho, um dos maiores filósofos que já existiram. Não é apaixonante você conhecer uma vida como essa? Esse negócio de que pau que nasce torto, morre torto, é mentira, viu? Quando Deus entra, meu amigo, até um eucalipto de 50 metros se endireita. Pode se endireitar sim. É lindo ver as histórias dos santos. Hoje nós celebramos essa multidão que está no céu diante de Deus, intercedendo por nós. Que coisa linda, isso deve ser motivo de alegria para nós. Mas também, não posso fugir do tema, nós estamos refletindo nesse acampamento, rezando pela cura dos traumas da morte. E como morte aqui é um conceito muito definido, óbvio, mas eu quero ampliar esse conceito, porque o que é sofrer o trauma de uma morte? É sofrer o trauma de uma perda. E todos nós perdemos na vida, é ou não é verdade? Eu dizia ontem sobre as formas de luto na homilia, você que estava aqui ou que viu pela TV, pela rádio, você viu o padre dizendo, que existem, hoje os especialistas chegaram à conclusão que o luto não acontece somente quando você perde alguém, mas existe o luto de uma pessoa viva que esqueceu te abandonar, escolheu, aliás, te abandonar. Existe o luto que você enfrenta, por exemplo, quando você perde uma coisa, uma condição, um casamento. O luto que algumas pessoas que não têm a sabedoria da fé enfrentam para envelhecer. Eu dizia ontem que envelhecer sem Deus é uma provação. Você vê as forças indo embora, a energia, a disposição. Existem várias espécies de luto, mas eu já pergunto para você, como perguntei ontem, como você, filho, filha, você aqui, você em casa, como você lida com as perdas? Como você lida com as perdas que você já viveu ou que talvez você está vivendo agora?
Talvez você que nessa pandemia perdeu alguém que morreu por conta do Covid-19. Quantas pessoas já me mandaram mensagem? Esses dias uma esposa me mandou mensagem: padre, o meu esposo morreu com Covid-19, mas parece que ele não morreu, porque a gente não pôde velar, a gente não pôde vê-lo no caixão por causa da questão da doença, você sabe, né? Quantas pessoas com lutos de pessoas, mas com lutos de coisas, de situações. Como você lida com as suas perdas? Gente, a nossa sociedade, isso é fato. Tantos especialistas têm dito, têm afirmado, especialistas da área mental, que o que tem aumentado exponencialmente o número de suicídios no nosso tempo, sobretudo suicídio de jovem, adolescente, é aquilo que é chamado intolerância à frustração. Parece que nós estamos desaprendendo a sofrer. É a sociedade da analgesia, do analgésico, né? A pessoa tem uma dor na unha, se empanturra de remédio, né? Não estou falando que você tem que ficar sofrendo não, tá? Ficar sofrendo dor ou ficar martelando o dedo para sentir dor. Não é isso que o padre está dizendo. Você vai entender muito bem o que eu estou dizendo. Mas nós estamos numa sociedade que está nos ensinando, fazendo com que nós desaprendamos a lidar com a frustração, com o sofrimento, com a perda. É uma dor na unha, eu me encho em inglês é até painkillers, né? Você vai matar a dor, você se enche de remédio para você estar matando toda e qualquer espécie de dor. Os pais hoje, muitas vezes, a gente quer preservar tanto os nossos filhos de sofrimentos, que a gente acaba criando crianças e futuros adultos fracos. Tanta gente, esses dias uma pessoa me falou: nossa, padre, eu não deixo meu filho ir num velório nem a pau. Eu falei: mas por quê? Ele vai crescer fraco, achando que a vida é eterna. Meu pai, eu contei aqui ontem um pouquinho a história, meu pai me levou num velório quando eu tinha acho que 7 para 8 anos. Porque eu era o único filho homem e eu andava com ele, ele falou que ia, eu quis ir junto. Foi muito estranho para mim, eu me recordo, vagamente, claro, eu era muito novo. Mas como foi bom, entenda bem, não quero fazer um discurso fúnebre, mas gente, parar de pensar na morte não vai fazer você viver para sempre não, tá? Todos vamos morrer um dia, todos. Foi bom para mim como criança ver que a vida humana é finita. Foi bom para mim como criança já ali começar a perceber que eu precisava de algo mais, que eu precisava de uma fé, que eu precisava confiar em alguém que não morria, que não morresse, sabe? Como eu dizia ontem, a realidade da morte sem a fé, ela é um absurdo, ela é uma provação. Ali eu percebi já, mesmo como criança, que eu precisava olhar para o alto, que eu precisava pensar em Deus, que eu precisava entender que era impossível aquele amigo do meu pai que convivia com a gente simplesmente ter acabado e ido para o nada depois da morte. Não, existe depois da morte uma realidade. Mas como eu disse, nós estamos nessa sociedade que está fazendo com que está patologizando a dor, né? Eu estava vendo que, olha, você sabe que um manual, né, que é usado de diagnóstico, estatística e transtornos mentais, né, da Associação Psiquiátrica Americana é chamado DSM-5. Eu estava estudando ontem e percebi o seguinte, que a primeira edição em 1952 tinha 100 páginas. E a última edição, que é o quinto, né, o DSM-5, que é o manual que cataloga os transtornos mentais, ele tem 1000 páginas. Passou de 100 para 1000. Parece que a gente está patologizando a dor, entenda bem. Existem dores que são doenças? Existem, mas nem toda dor é doença. E nesse DSM-5, a última atualização, não está dizendo que o luto é doença, mas está abrindo um parêntese assim que o luto gera doenças. E pelo que eu li ali e entendi, parece que na próxima atualização eles já vão catalogar o luto como doença. Ou seja, nem chorar depois você pode, senão você tem que se empanturrar de remédio. Enquanto isso, uma indústria milionária que está vendendo um remédio aí para deixar a gente cada vez mais dependente disso, só fica lá incentivando. Não, é doença mesmo, tem que ter remédio, tem que empanturrar de remédio. Mas nem tudo se resolve com remédio. Existem dores que as crianças têm que passar, que eu e você tem que passar para não ser um pó de arroz na vida, para não ser uma pessoa fraca. Com todo respeito a você que está sofrendo, não quero humilhar você nem dizer que você não pode sofrer. Pelo contrário, você tem o direito de sofrer. E quando se fala do luto, a gente tem que se permitir passar a dor do luto. Sabe, daqui uns dias, como eu disse, vão catalogar o luto como doença. Você não pode sentir luto, senão você vai ser internado. A dor do luto no hospital psiquiátrico. É o catálogo, é o DSM-5, é o manual que dita as regras no mundo de como isso funciona, com todo respeito, obviamente, aos profissionais que trabalham nisso.
Mas às vezes parece que a gente está indo longe demais. É uma sociedade que obriga a gente a ser feliz e que não tolera a dor, que não tolera o não belo, que não tolera a morte. Você já percebeu? As pessoas estão tão felizes no Facebook e no Instagram, tem gente que está tão feliz, dá vontade de bloquear, né? Fica chato, já é fake. Acordei, estou muito feliz, comi um café da manhã saudável, estou aqui com o meu marido, maravilhoso. Aí acaba de postar foto, o marido dá um safanão nela, fala, sai daqui, né? É tudo às vezes fake, né? No Instagram, todo mundo bonito, e as mulheres murchando a barriga, que se demorar 30 segundos para tirar a foto, e os homens também, claro, dá um aneurisma cerebral, porque não oxigena o cérebro, né? É uma sociedade que te obriga a ser sempre feliz. Você está sempre bem. Tudo está bem, mas a vida não é assim, não. Por isso que essa geração de adolescentes jovens estão cada vez mais fracos. E eu penso, eu não sou legislador público, mas que a gente precisa crescer para ter legislação daqui a uns tempos até para preservar os nossos jovens e adolescentes de alguns contatos que eles têm acesso na internet, porque eles não têm maturidade para lidar com isso. Essa cobrança, essa exigência de estar sempre bonito. Ó, você que é adolescente que está aqui, eu vou dizer para você, adolescente tem espinha mesmo, adolescente fica... Você imagina como o padre era quando era adolescente. Tinha uma época, sem brincadeira, que parece que só o meu braço crescia. O meu braço estava chegando na canela. Eu falava, mãe... Ela falava, não filho, depois os ossos vão, né, se estabelecendo. Imagina, eu tenho quase 2 metros, né? Pé 46, o braço na nuca, aliás, na canela. Faz parte da vida. Agora, essa intolerância à frustração, o menino leva fora e diz, a minha vida acabou, padre. O menino tem um problema em casa e fala, eu quero morrer. Pelo amor de Deus, a gente precisa ser mais forte. Sabe? E existem dores, gente, que vêm para o nosso bem. Existem dores que a gente tem que enfrentar com Deus, com Cristo. Cristo não enfrentou a cruz para ressuscitar? Sim ou não? Eu e você também tem dores que a gente tem que enfrentar. Mas nós estamos numa sociedade que não tolera a morte. Sabe? É só postando foto linda, bonita. É só tudo muito bom. Só que a morte faz parte da vida. E a gente precisa aprender a pensar nela. Você sabe que o Papa Francisco disse, até do jeitinho dele, muito engraçado, ele falou, olha, eu não quero fazer um discurso fúnebre, mas eu preciso dizer que todos nós temos um Senhor, ele disse numa homilia há pouco tempo atrás, que está com a mão assim, pronto para bater na porta. Um dia ele vai bater na porta e vai nos chamar. Ou seja, nós vamos passar desse mundo. E não é errado pensar na finitude humana. Nós vamos passar, gente. Por isso que a gente precisa viver com Deus, sabe? E entender que a partir de Cristo, a morte deixou de ser uma maldição. Deixou de ser somente um nada e se tornou o início de uma nova vida, de uma eterna vida. Olha só o que São João Crisóstomo disse, lá no comecinho do cristianismo. Presta atenção, é verdade, nós ainda morremos como antes, mas nós não permanecemos na morte, como antes de Jesus vir. E isso não é morrer. O poder e a força real da morte é apenas isso, que um morto não tenha mais possibilidade de voltar à vida corporal. Mas, se depois dessa morte ele recebe de novo a vida, e mais ainda, lhe é dada uma vida melhor, então já não é, isso não é mais morte, mas é apenas um sono. Olha o que São João Crisóstomo disse lá no início do cristianismo. Que a gente tem que mudar a chave, o jeito que a gente vê a morte, o jeito que a gente vê a dor, o jeito que a gente vê a perda. Entenda bem, não é que eu estou dizendo que a gente não tem que sofrer. Sofrimento faz parte, gente. Mas a gente tem que entender que nós não somos desse mundo. Nós estamos nesse mundo, mas a nossa pátria definitiva é o céu. É a eternidade. Só que parece que o diabo muitas vezes, desculpa falar assim, entorpece a gente e faz a gente achar que a gente é eterno. E faz a gente achar que a gente tem todo o tempo do mundo. A hora de se converter é agora. A hora de voltar para Deus é agora. A hora de perdoar filho, filha, é agora, porque você não sabe. Você não sabe se amanhã você vai estar vivo. A morte é uma realidade. Isso não tem que nos causar medo. Mas isso tem que causar essa tensão, que a gente chama na teologia de tensão escatológica, essa vigilância. Eu preciso estar sempre vivendo com Deus, dando o meu melhor, evitando o mal, sabe? E refletindo sobre a morte, hoje o padre tem pouco tempo, mas eu quero trazer algumas coisas que são muito importantes. A gente precisa entender o que
o que a Bíblia, o que a doutrina da igreja nos ensina sobre a morte. Primeira coisa que eu quero já dizer, abrindo uma nova perspectiva. A doutrina, por exemplo, da reencarnação é totalmente oposta ao cristianismo. Eu quero ler para você aqui o Catecismo da Igreja Católica, número 1013. A morte é o fim da nossa peregrinação terrestre. O tempo da graça e da misericórdia que Deus lhe oferece para realizar sua vida terrestre, segundo o projeto divino e para decidir o seu destino eterno. Quando tiver terminado o único curso da nossa vida terrestre, não voltaremos mais a outras vidas terrestres. Os seres humanos morrem uma só vez. Não existe reencarnação depois da morte. Catecismo 1013. E a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27 diz: é fato que os homens, os seres humanos, devem morrer uma só vez, e logo depois vem o julgamento. É a Bíblia, Hebreus 9, 27. Não existe reencarnação. Quanto cristão acreditando em reencarnação, a reencarnação é uma heresia. Você sabia disso? Por que ela é uma heresia? Porque ela faz com que nós desprezemos a ação de Cristo, o mérito de Cristo, e coloquemos toda a fé em nós mesmos. Ou seja, o que Jesus fez na cruz, morrendo, derramando sangue para te salvar, não vale de nada. Porque no fundo é você que vai se salvar, se purificando, se reencarnando e diminuindo o seu karma através de boas ações. Isso é heresia. Não é você que se salva através de boas ações. É Cristo que te salvou na cruz, derramando o sangue dele por você. A salvação é graça de Deus. Claro que exige correspondência humana, boas obras, obviamente. Mas o primado é de Deus, é Ele que salva. Você e eu não temos poder de nos salvar a nós mesmos. E mais, a reencarnação, gente, é uma teoria que não é científica, não tem nada que prove o cientificismo disso, e ao mesmo tempo é irresponsável. É como se você estivesse jogando videogame. Quem aqui já jogou videogame? Levanta a mão. A molecada já levantou a mão, a gurizada ali atrás. Eu jogava, era péssimo, sempre a perdia, mas jogava. O que acontece no videogame? Você morreu ali, tem uma outra vida. Game over. Você tem outra vida. Mas na vida humana não é assim, você só tem essa vida. Morreu, acabou. É céu ou inferno ou purgatório. É o que a Bíblia nos ensina, é o que a doutrina da igreja nos ensina. Não tem como, padre, eu vou resetar aqui o jogo e ter outra vida. Isso é muita irresponsabilidade. É formar a pessoa para ser irresponsável espiritualmente. A vida está acontecendo agora. E o que você está fazendo? Filho, filha, o que eu, padre, estou fazendo com a minha vida? Deus está sempre pronto para nos ajudar a mudar. Porque a vida está acontecendo e a vida é única. Você só tem essa vida, não tem reencarnação. Sabe? E com essa vida, com as suas escolhas de hoje, você está construindo, nós, o nosso destino eterno. O que nós vamos ter na eternidade. Nós plantamos agora para colher depois da morte. Não existe reencarnação. A Bíblia nos diz que quem morreu não volta para falar com você. O livro do Deuteronômio, capítulo 18, versículo do 9 ao 13, diz: não invocarás os mortos, porque isso é uma abominação a Deus. Está escrito na Bíblia, eu estou lendo a Bíblia. Não invocarás os mortos não voltam para falar. Jesus disse naquele evangelho, falando da parábola de Lázaro, quando Lázaro viu o pobre com Abraão lá no céu, aliás, a parábola do pobre Lázaro, né? Quando o pobre Lázaro estava no céu, aquele mendigo, sendo consolado pelo pai Abraão, e o rico, que não dava nem o pão que caía da mesa para esse mendigo, estava no inferno, viu e pediu: Abraão, deixa eu voltar na terra para avisar os meus irmãos, para eles não virem para esse lugar de tormento, para eles fazerem o bem lá na terra, para eles deixarem de ser apegados ao que têm. Abraão disse: não, ninguém que está aqui volta, não se volta mais. Morreu, acabou. Por isso, não é, acabou no sentido, não é para você ficar triste, acabou. Acabou não, começou a vida eterna com Deus, ou se você optar por viver sem Ele aqui, você está optando por estar ausente dEle por toda a eternidade ao mesmo tempo. Então a gente tem que purificar a nossa mentalidade. Não existe reencarnação, não existe, a gente não pode praticar, isso é incompatível ao cristianismo, a invocação dos mortos, é bíblico, gente. Ou a gente obedece a Deus, ou a gente não obedece. E olha só, fiz esse adendo que eu acho muito importante, entrando agora no Evangelho. Jesus está falando das bem-aventuranças. Quem aqui já tinha escutado esse Evangelho alguma vez? Levante a mão, por gentileza. Isso.
Gente, esse evangelho, segundo muitos estudiosos da Bíblia, é a citação que resume toda a mensagem de Jesus. Segundo muitos exegetas, que são estudiosos da Bíblia, a mensagem, a pessoa de Jesus, a sua mensagem é resumida em 2 pontos: as bem-aventuranças e a oração do Pai Nosso. E hoje a igreja nos apresenta as bem-aventuranças. Jesus falou de bem-aventuranças. Falando de bem-aventuranças, ele falou de felicidade. Você sabia que bem-aventurado é um sinônimo de feliz? Você falar bem-aventurado é o mesmo de você falar feliz. Jesus está falando de felicidade. Mas, preste atenção, você aqui, você em casa, ele não está falando de uma felicidade como muitas vezes a gente compreende aqui. O que é felicidade para nós? É ter muito dinheiro, muito poder. Não é que o dinheiro seja ruim, o dinheiro é necessário, ele é uma bênção, se a gente usa do jeito certo, né? Mas tem gente que acha que a felicidade é só ter muitos bens, só muita prosperidade, só muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, como se canta no final do ano, né? Mas Jesus está mostrando um outro conceito de felicidade, uma outra mentalidade. Felizes os mansos, felizes os puros de coração, felizes os que suportam a provação por amor a mim, felizes os misericordiosos, felizes os que choram. Olha só, isso que Jesus está colocando como um caminho para a felicidade, nessa citação do Evangelho de hoje, é visto pelo mundo, pelas pessoas que não conhecem Deus, como um caminho de derrota. Ah, padre, chorar. Ah, padre, ser manso, ser misericordioso. Não, isso não é rentável. Porque para o mundo o sucesso é o que dá lucro, né? E mais uma vez eu digo, não é ruim ter o dinheiro e viver bem com ele, usá-lo para o bem. O ruim é ficar com essa mentalidade descartável, que a gente descarta as pessoas, que a gente não quer nenhum sofrimento, que a gente quer sempre que tudo gira em torno do que eu acho certo, que o mundo se prostre para fazer a minha vontade. Jesus está apresentando um caminho antagônico, diferente do que a gente compreende como felicidade. Ele está falando, não, a felicidade não é só ter uma vida de só prazer, só muita festa, só muito sexo desregrado. Não, felicidade é por aqui. Jesus está corrigindo a rota. E você sabe que até mesmo a palavra feliz, ela é pequena para traduzir o que Jesus quer dizer com bem-aventurado, porque Jesus usou a seguinte palavra do hebraico antigo, asherei. Asherei era muito mais do que feliz, porque para nós modernos, para nós aqui no Brasil, por exemplo, a palavra feliz, ela pode ter uma conotação às vezes superficial. Ai, padre, eu estou feliz hoje, por quê? Porque eu fiz uma chapinha. Padre, eu estou feliz hoje porque eu recebi um aumento. Padre, eu estou feliz porque a minha esposa fez aquela sobremesa que eu gosto. Padre, eu estou feliz porque eu ganhei um videogame do meu pai. Mas asherei queria dizer muito mais do que um estar feliz. Queria dizer, do hebraico antigo, ser feliz porque você está sendo habitado pelo Eterno, por Deus. Olha que forte isso. Bem-aventurado, asherei, era a língua do culto naquela época, era o hebraico. Jesus falava o hebraico também, o aramaico, mas também o hebraico. Ele diz, asherei os que fizerem isso. Ou seja, a pessoa ela vai ser feliz, ela não vai estar feliz. Por que ela vai ser feliz? Porque o Eterno vai habitá-la, ela vai ser habitada por Deus se ela fizer isso. A bênção de Deus vai repousar sobre ela, a mão de Deus vai conduzi-la. Olha que coisa linda. A bem-aventurança é um programa de vida, a gente tem que colocar isso em prática. A gente tem que colocar isso em prática. Olha só, no mundo que só se preocupa com a aparência, com o externo, que muitas vezes faz a gente sofrer, não é nem por causa da dor que a gente sente, mas é porque a gente está pensando, o que o outro está falando de mim, padre? O que a pessoa está achando de mim, porque eu não comprei aquele carro, porque o meu casamento não está bom? Nesse mundo de tanta hipocrisia, Deus está nos pedindo para remar contra a maré, pegar a contramão e praticar as bem-aventuranças como programa de vida, a viver a santidade. Gente, Jesus está dizendo, é só você colocar isso em prática, que você vai ser feliz aqui e vai ainda viver a eternidade comigo, no céu, comigo no céu. Olha que promessa linda, nas bem-aventuranças estão contidas as promessas. Eu não vou poder falar de todas porque o tempo é curto, mas olha só, a primeira bem-aventurança, felizes, asherei, os pobres de espírito. O que é ser pobre de espírito, gente? Não é ser só pobre de dinheiro, não. Tá? Porque tem gente que tem muito dinheiro e é pobre de espírito, e tem gente que tem pouco e não é pobre de espírito, né?
Eu fico admirado com essas palavras, às vezes, como são mal usadas. É que nem a pessoa fala, ai, fulano é tão simples. Por quê? Porque ele é pobre? Simples não é sinônimo de pobreza. Simples é uma virtude, é a pessoa descomplicada, é a pessoa que sabe se ater ao essencial, né? Então, pobre não é só quem não tem dinheiro. Pobre de espírito é aquela pessoa que reconhece a sua total dependência de Deus, em tudo que faz. É aquela pessoa que sabe que precisa de Deus para vencer os vícios. É aquela pessoa que sabe que precisa de Deus para superar a depressão, a angústia, para ser uma boa esposa, para se equilibrar, para ser um bom marido, para ser um bom padre. Como dizia Santa Teresa d'Ávila, é aquela pessoa que vive na dependência de Deus, como um mendigo. Isso é ser pobre de espírito. Você já viu um mendigo? Lá perto da casa dos meus pais tinha um mendigo que todo dia na hora do almoço passava para pedir uma refeição e minha mãe já separava a marmitinha dele, né? Todo dia ele pede, por quê? Porque ele tem fome. Se ele não pedir, ele vai morrer. É assim que você precisa ser diante de Deus, um mendigo. Senhor, eu preciso do Senhor. Como está a sua dependência de Deus? Ser pobre de espírito é viver na total dependência de Deus. Olha só, outra bem-aventurança. Felizes os que choram, porque serão consolados. Eu vi uma catequese do Papa falando sobre isso, sobre esses choram. O Papa disse que existem duas dimensões, aliás, desses choram. Felizes os que choram, porque serão consolados. Aqueles que choram com os que choram, né? Que sentem a dor do outro. Primeira dimensão. E a segunda dimensão é aqueles que choram pelo próprio pecado, que choram a dor do arrependimento, da contrição. Santo Efrem de Ciro, um padre do deserto, um monge do deserto, dizia que um rosto lavado com lágrimas é a coisa mais bela que existe, mas lavado com essas lágrimas de arrependimento, né? Aquilo que dói, Senhor, eu pequei, mas eu quero voltar para Ti. Felizes os que choram os próprios pecados, felizes os que choram pela dor do outro, que se compadecem. Está vendo que é totalmente o oposto do que o mundo ensina, mas é um programa de felicidade. É um programa de felicidade. E o que é chorar? É ter o coração sensível, sensível a Deus, sensível à dor do outro, né? O coração que se abandona em Deus é não ter a dura cerviz daqueles homens e mulheres do Antigo Testamento, cabeça dura. Deus quer que nós nos sensibilizemos e que nós nos desapeguemos das coisas. Nos desapeguemos para aprender, com o caminho já para a conclusão, para viver bem, superando essa fraqueza, curando os traumas da morte, superando os nossos próprios limites. A gente precisa aprender a colocar em prática as bem-aventuranças e mais, a gente precisa aprender a se desapegar, porque a vida é uma passagem. A vida é uma passagem. A cada dia nós estamos caminhando em direção à nossa morte. Então é preciso se desapegar do que a gente tem, do que a gente é. Se desapegar da nossa fama, das preocupações exageradas. Certa vez eu convivi com uma pessoa que tinha perdido a esposa. E ele me disse, padre, esse luto está me ensinando tantas coisas. Está me ensinando a carregar na mochila aqui, ó, das minhas costas, na mochila emocional e espiritual, só o que é necessário. Eu carregava tanta bugiganga e eu era uma pessoa tão pesada. Eu briguei com a minha esposa por tanta bobeira, padre. Hoje eu quero só o essencial. É preciso se desapegar e se apegar em Deus, se apegar no amor. O mais importante, Deus, depois a família, a obra de Deus, sabe? É preciso crescer no desapego. E para encerrar, falando em desapego, lembrei de uma história muito interessante que fala sobre a importância do desapego para a gente ser feliz. Diz que tinha uma tribo de pigmeus na África, que eles eram extremamente carnívoros e eles comiam todos os animais ali. E de repente eles decidiram começar a caçar macacos. Veja só, tudo bem, pode ser cruel, mas isso naquela época, lá numa tribo, no meio da África, né, eles precisavam comer, enfim. Só que o macaco é um ser muito inteligente, é um animal muito inteligente. Pra você pegar um macaco, você tem que ser esperto. Então tentaram caçar o macaco de um jeito, o macaco fugiu. Tentaram caçar o macaco do outro, o macaco fugiu. Só que daí eles falaram, esse macaco é inteligente, nós precisamos de uma armadilha mais inteligente que o macaco. Sabiam que o macaco gostava muito, aquela espécie de macaco lá na região deles, gostava muito de coco. Então eles pegaram um coco bem grande, fizeram um buraco e encheram de fruta dentro do coco. Pedaço de banana, aí o macaco pirou, né? Coco e banana, né? Pedaço de uva, carambola, e ficaram só olhando com aquela zarabatana, que é aquele cano que eles sopram, né? aquele espinho que solta veneno, né? Ficaram só olhando.
Veio o primeiro macaco. Diz que o macaco é muito guloso, né? Colocou a mão para pegar a fruta, encheu a mão de banana. Na hora que ele foi puxar, não saía, porque na hora que a fruta entrou na palma da mão, a mão dele cresceu, né? Puxou e não saía. O coco amarrado ali na árvore, né? Não saía. De repente ele viu os pigmeus chegando, mas ele falou, não, eu estou com fome. Não deu outro. O pigmeu soprou, matou o macaco. Nessa brincadeira, em um dia, os pigmeus mataram 17 macacos. Moral da história, se você não solta o que você precisa soltar, você acaba morrendo. Morrendo pela falta de fé, morrendo pelo desânimo, morrendo pela desesperança, morrendo pela tristeza, morrendo pelo pecado que mata, o salário do pecado é a morte. Muitas vezes eu e você estamos que nem esse macaco. Solta isso aí, Deus está falando. Está vindo o pigmeu aí com a zarabatana para soprar o veneno em você, o espinho com veneno, você vai morrer. Não, Deus, mas eu quero isso aqui, é meu. Estou com fome, essa banana que eu estava esperando, essa carambola, essa fruta. Às vezes eu e você estamos assim também. Qual é o coco que eu e você precisamos soltar hoje? Qual é o coco que você precisa soltar hoje? Talvez o coco de um pecado, de uma tristeza, de uma mágoa, ou até mesmo um coco positivo, de deixar a pessoa que já morreu, que não está mais com você, partir, liberar essa pessoa para Deus, partir de dentro de você, eu digo, né? Que às vezes a pessoa morre, claro, sofre o luto, mas não mora no luto. Solta o coco, entrega para Deus. Tudo bem, eu não vou comer essa banana que está dentro do coco, mas eu vou soltar e lá na frente Deus vai me dar 20 cocos, porque o importante é eu ficar vivo aqui nessa armadilha que a vida deu, né? É o apego, a armadilha que rouba a nossa fé, nossa alegria, nossa felicidade e nos faz presa para o mal, para o inimigo. Enfim, vamos ficar em pé? Isso, fica em pé. Eu sempre gosto, no final de uma pregação, de uma homilia, falar com Deus e responder. Você já teve alguma conversa com um amigo alguma vez? Sim ou não? Quando ele te pergunta, te fala alguma coisa, não é educado você responder? Sim. Sim ou não? Sim. Deus falou comigo e com você. Qual é a resposta que eu e você vamos dar a Ele agora? No primeiro momento, você vai repetir depois do Padre essa oração. Mas depois eu quero que você fale para Deus o que você precisa falar. E não fica com vergonha não. Ai, Padre, sabe o que é? É que o meu vizinho está aqui comigo, é que tal pessoa está perto de mim. É você e Deus. Nessa igreja não tem ninguém agora. É você e Deus. Primeiro, levanta assim um pouquinho os seus braços. Isso. Até bom que a gente movimenta o corpo, isso nos ajuda a despertar, a rezar. Você vai rezar primeiro repetindo depois do Padre, mas depois você vai fazer a sua oração. Reze comigo, Pai. Pai. Diga com convicção, Pai, Pai. meu Pai, Meu Pai. em nome de Jesus, Em nome de Jesus. eu te entrego a minha vida, Eu te entrego a minha vida. as minhas perdas, As minhas perdas. os meus sofrimentos, Os meus sofrimentos. as minhas dificuldades, As minhas dificuldades. meus vícios, Meus vícios. meus pecados, Meus pecados. as coisas nas quais As coisas nas quais eu me apeguei. eu me apeguei. Eu te entrego, Pai, Eu te entrego, Pai, todo coco todo o corpo no qual eu me prendi, no qual eu me prendi. os apegos Os apegos a pessoas, a pessoas, a coisas, a coisas, ao status, ao status, ao passado. ao passado. Eu te entrego, Pai, Eu te entrego, Pai. e eu te peço, meu Pai, E eu te peço, meu Pai, papaizinho, papaizinho, em nome de Jesus, em nome de Jesus, derrama sobre mim agora derrama sobre mim agora o teu Espírito Santo, o teu Espírito Santo, me batizando, me batizando, me curando, me curando, me libertando, me libertando, me levantando, me levantando, fazendo de mim uma pessoa nova, fazendo de mim uma pessoa nova, livre, livre, de dentro para fora. de dentro para fora. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, pega-me no colo,
pega-me no colo. Cura as minhas feridas. Cura as minhas feridas. Liberta-me de todo mal. Liberta-me de todo mal. Faz-me agora, Pai, Faz-me agora, Pai, ter um encontro pessoal ter um encontro pessoal com o Teu Filho Jesus, com teu Filho Jesus, no poder do Teu Espírito. no poder do Espírito. Eu te entrego as minhas lembranças dolorosas, Eu te entrego as minhas lembranças dolorosas, os meus traumas da morte, os meus traumas da morte, os meus apegos, os meus apegos, as minhas perdas. as minhas perdas. Cura-me, Pai, Cura-me, Pai, em nome de Jesus. em nome de Jesus. Batiza-me agora Batiza-me agora no Teu Espírito Santo. no teu Espírito. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Me liberta de toda amarra, Me liberta de toda má culpa, culpa, tristeza, tristeza, medo. medo. Dai-me a compreensão, Dai-me a compreensão, o entendimento profundo o entendimento profundo de tudo que eu ouvi aqui. de tudo que eu ouvi aqui. Fala comigo, Espírito Santo. Fala comigo, Espírito Santo. Me faz entender. Me faz entender. Renova em minha fé, Renova minha fé, a esperança. a esperança. Me faz acreditar no céu. Me faz acreditar no céu. Me faça viver aqui na terra, Me faz viver aqui na terra. optando pelo céu, Optando pelo céu. optando pelo Teu amor, Pai. Optando pelo teu amor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E agora, põe a mão no teu coração, filho amado, filha querida, você aqui, você em casa. Os irmãos do Ministério de Música vão cantar só o refrão de uma música, a gente tem pouco tempo. Mas enquanto eles cantam esse refrão, você vai falar com Deus agora. Não tenha vergonha, filho, Ele é o teu pai, teu papaizinho. Ele ama você do jeito que você é. Ele está com você nesse momento. Fala para Ele, pede o que você precisa, seja mendigo de Deus. O pobre pede, não tem medo de pedir para o Pai. Se você não consegue vencer esse problema, esse mal sozinho, clama agora, meu Pai, me ajuda, me levanta. Pede para Ele tirar essa dor do teu coração, para Ele te ajudar a lidar com esse problema na tua família. Escutando esse refrão, vai falando com Deus, sem medo, sem vergonha. Ele que está aqui, que nos acompanha, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir o nosso Pai, que nos ama e que nos acolhe como nós somos, nosso Deus maravilhoso. Ele é Pai, Ele é... Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou colocá-la debaixo da cama. Ao contrário, coloca-a no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. Com efeito, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá tornar-se conhecido e claramente manifesto. Portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis, pois a quem tem alguma coisa será dado ainda mais, e àquele que não tem será tirado até mesmo o que ele pensa ter. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir o Santo Evangelho. Podemos nos sentar. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio Contra as maldades e as ciladas do demônio, ordene-lhe Deus instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Rubens e Tânia, meus amigos, esqueci de pedir para vocês colocarem as intenções, mas antes tarde do que nunca. Que intenções, pelo que vocês querem rezar? Sempre as intenções de vocês são muito boas. Eu quero rezar hoje pela paz nas famílias. A gente tem a graça de ter um ministério que a gente trabalha rezando pelas famílias e ouvindo muitas famílias. A gente tem visto muitas coisas difíceis. Então hoje, de maneira especial, eu quero rezar pela sua família. Você que está me acompanhando agora, que está vivendo coisas muito difíceis dentro da sua casa, com seus filhos, com o seu cônjuge. Nós pedimos, Senhor, dá paz
Derrama a tua paz no seio das famílias. E eu fiquei impressionada, Padre, porque a intenção que o Senhor colocou era a mesma que Deus tinha colocado no meu coração, de rezar por aqueles que estão distantes e não desistir deles, porque aqui no santuário do Pai das Misericórdias há uma graça de nós rezarmos por aqueles que estão longe, para que eles voltem a Deus, voltem ao coração do Pai. Então não deixe de entregar aqui essa pessoa que é da sua família, que Deus confiou a você e que precisa voltar para o Pai. Muito bom. E obrigado, irmãos. Essa é a nossa missão mesmo, rezar por aqueles que estão distantes, sabe? Às vezes é muito bonito quando a pessoa vive um processo de conversão, sincero, genuíno, mas às vezes nesse processo de conversão tem pessoas que entendem o mandamento, mas não entendem o coração de Jesus, né? Porque quando a gente se converte, não é para a gente mandar todo mundo que não está rezando como nós para o inferno, né? Mas é para nós sermos testemunhas da luz, é para nós chegarmos levando o amor de Deus para essas pessoas, né? Jesus não desistia de ninguém. Claro, se no último momento a pessoa escolhe a condenação, escolhe não viver com Deus, Deus respeita. Mas enquanto há vida, enquanto há chance, o Senhor está sempre lutando para trabalhando para a salvação de cada um. Veja bem, quem aqui tem lamparina em casa? Levanta a mão. Os mais novinhos que não sabem o que é, o tio vai explicar, tá? Lamparina, gente, era uma coisa assim, como que eu explico? Quem tem mais janeiro? Que se colocava um óleo, tá? Mas não é óleo de comida. Os mais novos não tem nem noção do que o pai está falando, né? Você acendia embaixo, ou ligava assim, né? Mas geralmente você acendia e ficava iluminando como a luz da sua casa, né? A luz da sua casa nem sempre existiu. É difícil acreditar, mas o meu pai, por exemplo, estava me contando esses dias que eles comiam mais carne de porco no sítio quando eles eram novos, porque se conservava na banha, né? Quem já comeu essas carne de porco conservada na banha? Porque não tinha geladeira, e a carne de boi é mais perecível se deixasse lá e estragar, né? Então o pessoal fala, o povo antigo era mais generoso, partilhava com os vizinhos. É e não é, porque se não partilhasse, o boi que matou ia estragar, né? Não tinha geladeira. Então essas coisas mais antigas, né, são difíceis de entender. Mas a lamparina, o que é a lamparina? É uma lâmpada antiga, né? Vamos usar essa metáfora. E ela servia para quê? Para iluminar, não é? É tão ruim quando você está num ambiente escuro. Não sei se você já acordou à noite longe talvez do interruptor, da luz, e saiu tropeçando. Eu que calço 46 faço isso sempre. É muito pé, né? Sai tropeçando, batendo nas coisas. É horrível você estar no escuro, não é? É horrível. E Jesus está falando. A palavra de hoje, o evangelho de hoje fala justamente disso. Olha, se você acende uma luz, você não vai acender essa luz para colocá-la, né, debaixo da cama ou dentro de uma gaveta. A luz, ela tem que estar em evidência. Para quê? Para que serve a luz? Para iluminar, né? A luz ilumina, a luz tira a escuridão, a luz mostra o caminho. Então Jesus está dizendo, olha, a luz precisa brilhar. E você sabe que o evangelho de hoje é uma continuação do evangelho de sábado. Quem estava no acampamento Sorrindo para a Vida? Levanta a mão. Eu presidi, estava na minha missa? Não dormiu não, né, na minha missa? Estou de olho, hein? Eu presidi a missa no sábado, brincadeiras à parte, no Sorrindo para a Vida, no acampamento. E graças a Deus, esse evangelho é uma continuação direta daquilo que Jesus falou no sábado. E quem estava na missa do sábado, sobre o que Jesus falou, vocês lembram? Parabéns, parábola do semeador, isso mesmo. E o que acontecia? Jesus estava usando o que para ensinar o povo no primeiro momento? O que ele usava? Parábolas. Só que as parábolas, elas tinham um sentido obscuro, nem todo mundo entendia, né? Só que daí Jesus estava com os discípulos e Jesus começou a explicar. Olha, o semeador é o filho do homem, sou eu. A semente é a palavra. O que caiu no terreno à beira do caminho é aquele que não guarda a palavra, não entende, não assimila. Aí vem o demônio e rouba a semente da palavra que foi colocada no seu coração. Depois tem o solo pedregoso, o solo com espinhos, etc. Jesus foi explicando. Aí no final os discípulos, agora sim, né? Não é legal quando você entende uma coisa que você fala, nossa, parecia tão óbvio. Mas não era óbvio, até alguém te dá ali a compreensão daquela realidade, não é óbvio. Então os discípulos ficaram, o que os discípulos ficaram? Como eles ficaram depois da explicação de Jesus? Tem a ver com o evangelho de hoje. Iluminados, eles foram iluminados, por quê? Pelo conhecimento da palavra de Deus.
Todas as vezes que você ouve a Bíblia, que você ouve o Evangelho, que você ouve a palavra de Deus, seja você ancião, seja você criança. Tem criança aqui? Levante a mão as crianças. Isso, pode levantar, as que estiverem acordadas. Ótimo, criança, adolescente. Você também, todas as vezes. Como que é o seu nome? Quantos anos? 3, o bigode está nascendo, hein? Estou vendo, hein? Fica tranquilo que tem uma época que só nasce o bigode, o resto vem depois de uns anos, tá? Tenha fé. Você também, viu? Luan, né? João, isso que eu falei, João, claro. Você também tem que ouvir, João, essa palavra. E quando você estiver com seus amigos lá, partilhar sobre a palavra de Deus. Quando tiver algum amigo sofrendo, quando tiver algum amigo talvez em depressão. Acontece, né? Você tem algum amigo que enfrenta problemas? Não, ainda não, mas talvez um momento você vai ter, né? Que bom, né? Louvado seja Deus. Você tem que guardar essa palavra, entender, para você saber passar para alguém. Por quê? Porque todas as vezes que a gente ouve a palavra, o que acontece? Alguém aperta o interruptor. O que acontece quando você aperta o interruptor da luz lá na sua casa? A luz se acende. Então você está aqui ouvindo a palavra, não vai dormir, hein? Ouça a palavra, presta atenção. Porque quando você ouve e entende, uma luz se acende. A luz se acendeu por quê? Porque Jesus explicou para os discípulos o que a palavra queria dizer. E eu pregava no sábado no acampamento Sorrindo para a Vida sobre algo. Eu gastei acho que 40 minutos pregando sobre isso, porque são 4 tipos de terreno no semeador, né? Na parábola do semeador. Mas eu gastei quase 40, 35 minutos falando sobre o primeiro terreno. Por quê? Porque o primeiro terreno, gente, ele tem que dar muito medo na gente, um santo temor e tremor. Por quê? O que Jesus disse? O Filho do Homem sou eu. Estou semeando a palavra para iluminar os corações, para acender a luz da salvação, para colocá-los no caminho da salvação, do vencer o pecado, do agradar a Deus, do caminhar para o céu, do fazer o que é certo, do viver o que é certo. Porque por mais que muita gente faça e viva o que é errado, o errado continua sendo errado. Não é porque um monte de gente faz que se tornou certo. E o certo continua sendo certo, mesmo que um monte de gente não faça. Então Jesus acendeu a luz. Só que no primeiro terreno que Jesus falou, ele disse: o semeador é o Filho do Homem, o terreno é você, a terra é você. Só que Jesus disse: a primeira semente que o semeador jogou caiu à beira do caminho. E quando Jesus estava explicando, Jesus disse: esses são aqueles que ouvem a palavra, mas não entendem. E por eles não entenderem, vem o demônio e rouba a palavra. Olha que coisa forte. Você sabia que em todos os momentos o demônio está trabalhando para não deixar a palavra de Deus se instalar no seu coração? Se instalar. E você sabe qual é a arma que ele usa? Você que está aqui pensando na morte da Bezerra, pensando no gol que o Roberto Dinamite fez na década de 80, o demônio usa a arma da distração. Eu pregava no sábado e repito aqui, usando os padres do deserto, que eles chamavam... Tem um pai que era Abba Nestórios, uma coisa assim, era o pai Nestório, que eles eram chamados de pai, né? Eles falavam grego, por isso, grego e um pouco de hebraico também. Então, ele dizia o seguinte, que a principal missão do diabo é distrair você. Distrair. Talvez você está aqui agora ouvindo a palavra, mas pensando num monte de coisa. Pensando no que você tem para fazer quando você chegar em casa. Eu vou dizer para você, desculpa te dar essa notícia, mas a sua pia vai continuar cheia de louça. Talvez foi lá o teu cunhado mala na sua casa e encheu de louça a sua pia. As contas vão continuar para você pagar. Os problemas vão continuar. Então você não tem que pensar em nada que está lá fora. Você tem que pensar no que está aqui. Você tem que escutar a palavra. Por quê? Porque o diabo ele está atento para roubar. Você já viu um espantalho perto de uma plantação? Sim ou não? Para que serve o espantalho? Para espantar as aves, ou os animais, geralmente são as aves, né? Os pássaros, que vem a pessoa vai, semeia, e a ave vem, come aquela semente, porque ela se alimenta de sementes, né? Então se coloca o espantalho para espantar essas aves, porque o espantalho parece uma pessoa, né? E tem pessoas que parecem espantalho também, mas isso é assunto para outro dia, né? Ninguém aqui, claro, nem nos assistindo. Mas o espantalho serve para espantar as aves. Então o inimigo é como essa ave, esse pássaro, que ele está sempre querendo tirar a palavra de Deus do seu coração. Sabe as promessas que Deus já te fez? Deus já fez promessas para você em momentos de oração. Às vezes você vai na missa e parece que Deus está falando com você. Às vezes parece que o padre está lendo o seu pensamento. Já aconteceu com você? É o Espírito Santo falando. Todas essas promessas que Deus te fez, todas vão se cumprir. Todas.
em nome de Jesus. Mas você sabe o que o diabo quer? Ele quer que você esqueça de cada uma das promessas. Ele quer que você não guarde. Por quê? Porque a promessa de Deus, a palavra de Deus, é o que vai te dar esperança no momento da provação. Quando vier a provação, você se alicerça na esperança do céu, na esperança das promessas que Deus te fez. Sim, o problema está batendo, sim, a perseguição, a provação, mas você, não, Deus me prometeu isso, Ele é fiel, Ele vai cumprir. Mas o inimigo quer distrair você. E olha só o que Jesus falou no final do Evangelho. Ele estava falando para os discípulos. Olha só, eu achei muito interessante isso aqui, versículo 18. Jesus falou da lâmpada, Jesus falou, completando a parábola do semeador. Ele falou, olha, acendeu-se uma lâmpada dentro de vocês. Olha o que ele diz no versículo 18: portanto, prestai atenção à maneira como vós ouvis. Presta atenção à maneira como você está ouvindo. Por quê? Porque o inimigo quer nos distrair. E depois que inventaram o celular, gente, tem muito demônio desempregado, que eles não precisam mais distrair você. Tem muitos que estavam no regime CLT recebendo agora seguro-desemprego, porque não precisa, ó. Depois que inventaram isso aqui, até minha homilia está toda aqui, ó. Fui preparando, a gente usa, claro, é para o bem, mas eu tenho que tomar cuidado, porque talvez eu estou vendo a homilia e chega uma mensagem. Eu já dei, ó, está no modo avião. Eu já preparei e deixei minha homilia aqui, os pontos, os santos que eu vou citar, a pesquisa que eu fiz para a homilia, está tudo aqui. Mas eu já deixo no modo avião, justamente na hora que eu estou preparando, para nem ficar me enchendo o saco. Mas nós temos muitos motivos de distração, sobretudo pela internet. Prestai atenção à forma como vós ouvis. É o que Deus está te falando agora. Você aqui, você em casa. Sábado eu trouxe uma pesquisa feita pelo Meltwater, um instituto inglês, se eu não me engano, que ele comprovou que o Brasil é o segundo país do mundo no qual se gasta mais tempo na internet. O brasileiro fica em média 9 horas e 13 minutos por dia na internet. Você tem noção que é isso? Faz a conta, no final do ano, 365 vezes 9. Quantas horas você vai gastar no final do ano na internet? Talvez tenham exceções, padre, eu não fico muito, mas isso é média, pesquisa. A gente está distraído demais. Tem lugares que eu vou postar, que eu vejo que a pessoa está entendendo, que eu vou pregar, que eu vejo que eu vou falar, o que eu vou falar tem a ver com postar, por isso que eu usei o verbo antes, que eu vou pregar e eu vejo que a pessoa está entendendo, está ficando forte para ela, e ela já pega o celular para postar. Esses dias eu falei, não é para você postar, é para você ouvir. Porque se você está aqui na igreja, se você ligou a televisão, o rádio, é porque Deus quer falar com você, não é para outra pessoa. Eu tenho que postar, eu tenho que mandar no grupo. Não, calma, ouve. Depois você manda no grupo, você manda para quem você quiser. Ouve e presta atenção. Porque, gente, a gente precisa aprender a escutar. Gente, a gente nasce, o sentido mais aguçado nosso é a audição. Quem tem alguma mulher grávida aqui? Hoje? Tem lá atrás. Quantos meses? Faz com o dedo para o padre ver. 4? Tá ruim, eu preciso de óculos. 3, acho. Eu não sei, não estou enxergando, mas tudo bem. E tem uma criança já puxando ela. Deus abençoe. Você sabia que no seu ventre, conversa com seu esposo, para vocês sempre falarem com a criança. Porque no seu ventre a criança está ouvindo a voz do pai, está distinguindo, aprendendo a distinguir a voz da mãe, a voz do pai, os graves, o médio grave, o agudo da voz, ela vai distinguindo. Então lá no ventre a criança está ouvindo, a gente nasce ouvindo, gente. E quando a criança nasce, o que ela faz? Chora e ouve. Porque a linguagem dela, a comunicação dela se dá através do choro. É o recurso verbal dela, é o choro. Só que ela vai ouvindo você brincando, fazendo aquelas brincadeiras sem graça. Ai, que coisa mais linda, né? Todo mundo faz essas brincadeiras sem noção. Se eu fosse um bebê, eu falava, para! Meu Deus, me deixa, né? Mas eles não falam ainda, mas pensam, com certeza. Então você vai brincando com a criança, então ela vai ouvindo a voz do pai, a voz da mãe, a voz da avó, a voz da cuidadora. E aí ela vai, pelo fato de ouvir, ela vai aprendendo a repetir o que ouve. E aí vem o recurso da linguagem, ela fala. Então a gente nasce ouvindo. Só que depois de um tempo a gente só quer falar. A gente esquece quão importante é ouvir. A pessoa mais sábia, presta atenção, é a pessoa que fala menos. A pessoa que fala muito, ela não observa as coisas evidentes na frente dela. A pessoa que fala menos, ela observa, ela presta atenção, ela pega as coisas no ar. E por que eu estou falando isso, gente? Porque você sabe qual é um dos verbos que mais aparecem na Bíblia?
mais de 1.500 vezes. Sabe qual é? Shema Israel. Escuta, Israel. Mais de 1.500 vezes. Se tornou o primeiro credo, porque o creio em Deus Pai Todo-Poderoso foi depois da ressurreição de Jesus, o creio que a gente fala na missa. Antes, qual era o creio do povo de Deus? Shema Israel, Adonai, tal, toda aquela coisa. Escuta, Israel, o Senhor Deus é o único Deus, aquele que te tirou do Egito. Todos eles repetiam: escuta, Israel, escuta, Israel, escuta. Israel é eu e você, somos nós. Existe mandamento para que a gente escute. E Jesus está falando: presta atenção no jeito que você ouve. Presta atenção. Ou seja, você tem que ter certeza quando você ouve uma pregação que você entendeu. Você tem que ter certeza que você entendeu. Você tem que usar todos os recursos se você não entender. Tem gente que fala assim: gente, eu fico admirado, em pleno século 21, o que tem de gente preguiçosa, me perdoe. Ai, padre, eu não entendi o que você falou. Só coloca na internet. Eu não entendi da Imaculada Conceição que o senhor explicou. Escreve lá, dogma da Imaculada Conceição. Gente, um clique. Use o celular para o bem, né? Pronto, em 5 linhas hoje o Google dá resumo de tudo. Ah, eu não sei o que a igreja pensa sobre isso. Só digita Igreja Católica, catecismo sobre tal coisa. Na hora aparece. Sabe? A gente está ficando preguiçoso. A gente não entende e acha que a culpa é só do pregador. Claro, a gente tem que ajudar você a entender, né? Porque o padre está aqui para facilitar e às vezes a gente atrapalha, eu sei. Mas não, a responsabilidade de fazer você entender não é só minha não, é sua também. Claro que nós como padres vamos amadurecendo. Eu contava no sábado, né, que na minha primeira missa minha avó chegou toda feliz no final. Nossa, meu neto, que orgulho de você. Que voz linda, que paramento bonito. Falei: vó, você entendeu? Ela falou: entender a gente não entende, né, mas foi muito bonito. Mas era lá no meu primeira missa, né. Eu acho que eu melhorei. Está entendendo até então? Então eu já melhorei. Vó, se a senhora estiver assistindo, ó, te amo. Acho que a senhora está entendendo agora também, né? A culpa era minha, porque você sabe, o seminarista, a gente fica 10 anos estudando, imagina. É teologia, filosofia, a gente estuda. Eu estudei, na época de seminário, ao todo foram 5 línguas, foi filosofia, teologia. Você sai assim, cheio de livro na cabeça. Aí você começa a ouvir as pessoas, ouvir Deus, atender confissão, você vai vendo. Eu tenho que fazer você entender. Se você sair da minha pregação sem entender, a culpa é minha. Assim, daquilo que depende de mim, né? Eu tenho que facilitar, mas você também tem que ir atrás. Porque o que Jesus disse? A semente lançada à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas não entendem. Eu dizia sábado e repito, Santo Agostinho sempre falava: a fé precede o conhecimento, o entendimento. Porque tem horas que para você entender você tem que crer, só creio. Então eu creio para depois entender. Mas Santo Agostinho dizia: primeiro a fé precede o conhecimento, mas depois o conhecimento precede a fé. Porque você crê para entender, mas você entende para crer. Você crê para entender, eu creio, mesmo sem entender esse dogma, essa doutrina, essa Bíblia. Mas depois, esse versículo da Bíblia, depois você precisa ir atrás e estudar a fé. Gente, a gente precisa entender a fé, entender o dogma, entender o catecismo, entender a Bíblia. Me perdoe, eu estou fazendo uma campanha, eu já falei isso aqui várias vezes nessa missa. Eu estou fazendo nesse ano algo muito ousado para quem tem pouco tempo como eu. Muito ousado. Eu estou lendo a Bíblia inteira em um ano, no ano inteiro. Comecei dia 1º de agosto, 1º de janeiro desse ano. No meu canal no YouTube, todo dia, meio-dia, entra um vídeo. Estou lendo a Bíblia inteira e explicando a Bíblia inteira. 1º de janeiro vai acabar dia 31 de dezembro. E está lá, se chama Bíblia em um ano. Está lá uma playlist, você pode começar hoje, o seu ano começa hoje. youtube.com/Padre Adriano Zandonato, está lá. E eu estou lendo e explicando a Bíblia inteira, de uma maneira acessível. Não é linguagem para padre, para bispo, para teólogo, é para gente, normal. E por que eu estou fazendo isso? Mesmo com o tanto de coisa que eu tenho para fazer. O ano passado eu contei essa história e repito. Eu comecei a fazer pregações e Deus começou a me incomodar. Gente, nós na Canção Nova, nós somos muito bíblicos. O Padre Jonas era um homem da Bíblia. Nós amamos a Bíblia. Deus começou a me incomodar. Por exemplo, eu preparava uma pregação muito bonita, às vezes trazendo um elemento mais profundo. E na hora da pregação, antes da pregação, começando ali, eu perguntava para as pessoas: você conhece essa parábola? Você conhece a história de Jairo? Você conhece a história lá do cego de Jericó? Gente, me perdoe, muitos lugares, 10%, às vezes 8% das pessoas levantavam a mão. Talvez aqui tenham pessoas que vieram para o encontro, talvez aqui tenham pessoas que já são de caminhada, que são exceção. Mas me perdoe, a grande maioria na Igreja Católica, me perdoe,
Nós precisamos melhorar o nosso conhecimento da Bíblia. Por quê? Porque se você não conhece, você não é iluminado. O inimigo rouba a possibilidade de você crescer, de você ser mais sábio, mais feliz, mais abençoado. A gente tem que conhecer a Bíblia. E tem gente que fala, ninguém me explica. Você não tem desculpa, tem um padre o ano inteiro explicando. Eu vou ser sincero para ti, é muito corrida a minha vida, mas eu fiz porque Deus me incomodou. A gente tem que entender, gente, tem muita gente que não entende o Antigo Testamento. Não entende o que Deus está falando, não entende a história da salvação. Porque a Bíblia é um compêndio de 73 livros, sim, mas que conta a mesma história. A aliança de Deus com Abraão, a promessa do Messias, o Messias que veio dar sentido a tudo que aconteceu no Antigo Testamento. E tem gente que lê o Antigo Testamento como se fosse um livro de história, não entende o cunho metafórico, espiritual também de certas coisas. Não entende a progressão, né? Por que o povo recebeu a lei de Moisés, que permitia algumas coisas que hoje para nós não fazem sentido? Permitia matar em algum sentido, em alguns momentos, permitia o adultério. Por quê? Porque o povo, gente, eram povos tribais, povos animalizados. Então a lei naquela época já foi um grande avanço. O fato das pessoas terem direito a um julgamento ali, e não o olho por olho, dente por dente do Antigo Testamento, foi um grande avanço para a época. Por quê? Porque se alguém fosse e roubasse a galinha do vizinho, o cara ia lá e matava e queimava a família inteira do outro. Então a lei disse, não, olho por olho, dente por dente. Ele pegou uma galinha sua, você vai pegar uma galinha dele. Você ficou cego porque ele te deu um murro, você vai dar um murro no olho dele e vai deixar ele cego. Ou seja, justiça proporcional. Então já foi um grande avanço. E o que São Paulo disse aos romanos? Que a lei de Moisés, a lei do Antigo Testamento, ela foi um pedagogo que preparou o povo, desanimalizou o povo, que eram povos tribais, que matava a troco de nada, era todo mundo se matando. A lei preparou para o cumprimento pleno da lei que veio em Jesus Cristo. Então a pessoa não entende que o Antigo Testamento não é um livro, não é um código de direito, entendeu? Ela não entende a progressão, ela não entende a história, ela não entende o que Jesus veio cumprir. Gente, existem milhares de versículos do Antigo Testamento que foram cumpridos na vida de Jesus. Então se você não entende quem é Jesus, o que foi prometido e o que ele veio fazer, você não entende a fé. Você vai ficar que nem a minha avó. Nossa, que lindo, muito bonito, padre, sua voz bonita, gostei, mas entendeu? Entender a gente não entende, né? Mas a gente está indo na igreja, é uma miséria. Muitas pessoas vão perder a salvação por falta de entendimento. Muitas pessoas vão perder a salvação por preguiça.